Olá pessoal, esse aqui é o Freud do Zero, aula 0B. Então a gente está trabalhando aquela divisão, né, um aquecimento aqui para o curso baseado no livro do Jacques Sedar. A gente está naquele outro livro que eu enviei para vocês, um texto na verdade, chamado Conceitos Freudianos Fundamentais. E eu comentei com vocês que é um texto bem interessante porque a sugestão do autor é dividir o Freud em 5 módulos de estudo. Então eu comentei com vocês que são como era Freud no início, que vai de 1895 a 1905. Depois, Metapsicologia Freudiana, que vai de 1909 a 1917. Depois, As Três Grandes Revoluções, que vai de 1920 a 1926. Depois, Trabalhos Metapsicológicos Complementares e Trabalhos Culturais, 1930 a 39. E depois, Trabalhos sobre Técnica, 1911 a 1915. Então, na outra aula, que foi a aula 0A, nós trabalhamos o módulo 1, que é o Freud, né, que é o período pré-psicanalítico e também o início do período psicanalítico. Hoje eu vou fazer um comentário introdutório nesse nosso aquecimento sobre o que seria o segundo módulo de estudos, né, que é sobre a metapsicologia freudiana. Então, vamos acompanhar aqui no texto que ele fala. Por metapsicologia, pode-se entender um conjunto de modelos conceituais mais ou menos distantes da experiência. Então, metapsicológico, metafísico, está para além da experiência, está, né? Para além daquela coisa que eu falei para vocês no outro vídeo, do Freud neurologista buscando a questão na anatomia cerebral, né? Então, distante da experiência, tais como ficção de um aparelho psíquico dividido em instâncias, a teoria das pulsões, o processo da repressão, entre outros. Isso significa ser a metapsicologia freudiana o que realmente caracteriza a maneira peculiar do pensamento psicanalítico, né? Então, o pensamento psicanalítico ele tem essa característica metapsicológica, que para variar vai ser alvo de críticas, né, por alguns, mas é por aí que a psicanálise raciocina, pensa a sua clínica e sua teoria. O primeiro desses textos que ele convida a gente conhecer é um texto chamado Sobre o Narcisismo, uma introdução, ou você vai encontrar também chamado como Introdução ao Narcisismo. Esse texto é de 1914 e ele é bem interessante porque ele começa naquele estilo do Freud, né? Uma questão que aparentemente era patológica, ele começa a enxergar isso no desenvolvimento normal de qualquer pessoa. Então, quando você fala de narcisismo, tem a ver com o mito de Narciso, né? O Narciso, aquele da mitologia que se apaixona por ele mesmo, né? Ou melhor, ele se apaixona pela própria imagem sem saber que se trata dele mesmo por conta de uma maldição que é jogada nele. Tem as versões, numa delas ele se vê na imagem, quando ele vai abraçar a imagem refletida no lago, ele se afoga, na outra ele abraça e vê que é só uma imagem, fica louco, e na outra ele fica ali eternamente olhando. Independente da leitura que se faça, as três explicam bem a questão narcísica no nosso dia a dia, né? Seja a pessoa se dar conta de que ela é mesma, seja a pessoa ficar enamorada eternamente por si mesma, e por aí vai. E aí nesse texto então, ele vai pegar a questão do narcisismo e vai mostrar que é uma fase normal do desenvolvimento psicossexual de qualquer pessoa. Então ele vai pensar numa fase autoerótica, né, o autoerotismo, em que ainda não tem um eu, não tem uma consciência de si, né, guardem esse raciocínio que eu vou fazer ele algumas vezes. Então você tem o autoerotismo, que não existe ainda a consciência de si, um eu, né? Aí então você vai ter depois a outra fase, que é o narcisismo, que então existe uma consciência de si e um apaixonamento pelo eu, né? Uma autorreferência constante, a utilização constante do pronome eu, e depois você vai ter a castração, você vai passar então para o investimento nos objetos externos. Então inicialmente a gente está falando da libido, né? Que é a energia da pulsão sexual. Inicialmente ela não está centralizada num ponto específico, no autoerotismo. No narcisismo ela se fixa no ego, e depois que sai desse narcisismo vai para as relações objetais, né, o amor de objeto, e aí então o investimento da libido passa a ser no objeto, empobrecendo o eu, né? Então o Freud vai explicar esse processo todo, vai dizer que para que aconteça a passagem do autoerotismo ao narcisismo é necessária uma nova ação psíquica. Essa nova ação psíquica é o surgimento do eu, e o eu, a palavra ego, né? Vai ser um ponto bem interessante, porque aí você vai ter as escolas divergindo, né? Você vai pegar, por exemplo, umas vão tratar o eu, então o ego, como algo a ser analisável, algo a ser fortalecido, algo a ser reconhecido e escutado na clínica, e outras vão pensar
no ego como justamente uma ilusão, né? Um caráter ilusório, um caráter de engano, que é o jeito que o Lacan vai pensar na maioria das vezes que ele apresenta. Então, o que acontece? O Freud está dizendo que existe uma fase, então, que a criança finalmente consegue se reconhecer numa imagem, numa unidade, a consciência de si não é dada, vai ser conquistada, e quando ela consegue se reconhecer, então, vem um apaixonamento, que é aquela fase que a criança, né, ela o tempo todo fala eu, olha pra mim, olha pra cá, ou mãe, olha aqui, pai, olha aqui, ou às vezes nem fala justamente assim, né, mas só fica chamando a atenção para ela porque quer ficar sendo olhada, que é o que o Freud chama Sua Majestade o bebê, né, o bebê é o rei da casa. E se a gente fosse localizar naquelas fases do desenvolvimento libidinal, que a gente já falou na outra aula, na fase, a fase oral, na fase anal, fase fálica, latência e fase genital, a coisa estaria mais ou menos aqui. Você tem a fase oral, que caracteriza predominantemente o autoerotismo. A fase anal já tem uma preocupação, né, com a introjeção das regras, com o reconhecimento dos acertos, né, com relação ao outro. Já aparece a vergonha, né? Então você vai ver a criança na fase anal, ela vai fazer cocô, por exemplo, ela se esconde atrás da cortina, só vê o pezinho assim, né, saindo da cortina. Então tem uma preocupação com a estima do outro, e essa estima do outro começa então a como se fosse investir, né, a colocar moedinhas no eu dessa criança. E aí chega uma hora então que esse eu, esse ego vai chegar no seu clímax, no seu auge, que é o narcisismo, que é a famosa fase fálica, né, aquela fase da exibição, né, desse orgulho todo de ser quem e uma regra geral para a gente guardar aqui: narcisismo se alimenta de desejo dos outros. Né? Guardem isso. Então eu sempre preciso do olhar do outro para continuar nesse lugar narcísico. Então é bem interessante que a criança está lá assistindo, ela quer assistir alguma coisa, mas ela quer que o adulto assista também o que ela está assistindo, não é simplesmente fazer o que ela quer, mas que assista a criança fazendo aquilo que ela quer. Né? Eu acho que até dei um exemplo disso no primeiro vídeo, na aula -1, que não basta a criança brincar, ela quer que o outro veja ela brincando, assim como não basta você ir para uma viagem incrível. Você tem que fazer foto para as pessoas darem like, para então sua viagem ser mais interessante onde você está. Porque quanto mais pessoas desejarem onde você está, estar onde você está, mais desejável para você é o lugar que você está. Então toda essa lógica aí narcísica. Então Freud vai dizer então, que eu tenho esse narcisismo então vai chegar no seu fim com a castração, complexo de Édipo. Vai ter uma interdição desse narcisismo, uma ferida narcísica, e aí então essa libido vai ser investida em objetos externos. Quando isso acontece, vai ter um fluxo da libido do ego para o objeto, vai ter um empobrecimento do eu, e aí o Freud traz uma frase interessante, que ele diz assim: quem ama priva-se do seu narcisismo e se torna humilde. Né? As pessoas que amam são humildes com relação a si mesmo. Então, pensem em vocês aí quando estão amando, né, estão apaixonados, só o fato de estar amando já basta. Então você olha para o mundo, nossa, que mundo, né, como São Paulo é interessante, essa coisa, esse monte de gente se amultuando, esse trânsito lindo, essa coisa maravilhosa, até sei lá, todas as coisas que poderiam ser incomodativas, quando você está apaixonado acaba sendo pequeno, porque o que mais importa é que você tem o seu objeto de amor ali. E vai ter uma outra possibilidade, né, porque você tem essa libido investida nos objetos, mas esse objeto se perder. Então, se esse objeto se perde, essa libido que é investida no objeto precisa se recolher. Ela vai ser recolhida, vai ser reconcentrada no ego, dando origem a um narcisismo secundário. Né? O Freud, então, usa uma frase para explicar isso, que ele fala: concentrada está a sua alma no estreito orifício do molar. Né? Que ele vai dizer assim: quando você está com uma dor de dente, não importa o mundo, toda a sua libido está voltada para o seu próprio eu. Você só se preocupa com a sua dor de dente e mais nada. Né? Então, o tempo todo, a gente vai fazendo esse jogo, né, de hora investir no objeto, hora ter a retração da libido para o próprio eu. Então, é um modelo que a gente vai chamar de modelo econômico, né, porque você tem investimento e desinveste, investe, desinveste, tipo dinheiro, né. Então, você hora investe no objeto, hora tira esse investimento do objeto e investe no próprio eu, e a coisa vai se dando dessa forma. Nesse texto também é bem interessante que o Freud vai falar um pouco da projeção narcísica dos pais nos seus filhos, né. Então, os pais olham para os seus filhos não para aquilo que os filhos exatamente são, em termos de essência, se isso existe, né? Mas existe uma projeção de tudo que eles não puderam ser ou gostariam de ter sido, é projetado nos filhos. E, obviamente, para você ser amado por seus pais, você vai acabar se formando, se estruturando, ou numa ortopedia, como Lacan chama, para justamente conseguir
verificar o olhar de desejo do outro com relação a você. Então, a gente vai criando camadas e camadas narcísicas de resposta àquilo que o desejo do outro espera, né? Bom, então a ideia geral desse trabalho é isso, né? Também vai falar nesse caso dos tipos de escolha de objeto, né? Que você vai ter o tipo de escolha anaclítica e o tipo de escolha narcísica, que quando vamos escolher nossos objetos de amor, escolhemos o modelo do nosso cuidador, né? O modelo do cuidador e de um ideal, mas também tem aquele que escolhe o modelo igual a si mesmo, né? Que é o modelo narcísico de escolha. Então é bem interessante, que daí vem aquela frase famosa, ou pelo menos aquela ideia famosa de que nós buscamos nos nossos parceiros pessoas semelhantes aos nossos pais, né? Então a coisa começa daí. Seguindo aí, para não demorar muito, que a gente vai trabalhar isso em outras aulas, vem o texto sobre os instintos e suas vicissitudes. Eu vou ser bem breve aqui, que isso a gente vai falar muito nesse trabalho, né, nessas aulas, mas logo de cara ele coloca aqui, eu concordo, que é a questão da tradução do termo tribe, né, triebe aqui, que muitas vezes se traduz por instinto, e você pega as indições da Imago mais antiga, está escrito como instinto, e quando você pega os estudiosos, assim, tipo Hans, né, daquele dicionário que eu falei, que faz uma tradução muito bacana, a tradução é pulsão, ou como tem se traduzido hoje em dia, muitas vezes, impulso. Apesar de algumas edições novas ainda mantém instinto. Depois eu vou falar, já disse, uma aula sobre traduções, que eu acho que tem uma questão aí a se pensar, né? Tem uma postura curiosa de um dos tradutores, que diz que não acredita na psicanálise, e ainda assim traduz a psicanálise, enquanto você vai ter um outro que já faz uma outra tradução por ser psicanalista, então acho que isso tem consequências. Mas, em linhas gerais, o que eu penso com essa questão da tradução é que, normalmente, instinto dá uma noção de naturalidade para a coisa, né? De natureza da coisa. Os animais têm instintos, o ser humano também tem uma característica animalesca, né? Instintiva, só que a pulsão tem algo de uma outra ordem, que ela é uma montagem, né? Ela é uma coisa assim, se você pegar aqui, ele diz que o instinto se traduz por uma ação que se realiza sem prévia aprendizagem. E a pulsão é uma construção. Como eu falei para vocês no outro vídeo, a gente pensa que a sexualidade é pulsional e a pulsão não tem objeto específico. A pulsão ela tem um histórico de caminhos aí, e caminhos mais prazerosos e evitação de desprazer, e aí você cria esse circuito de busca de objeto. Então a pulsão não tem nada de natural, ao meu ver, e é assim que isso implica assim, isso vai ter tantas implicações para pensar a questão do gênero, né, do desejo, do que é um homem, do que é uma mulher, do que cada um pode desejar, mas também isso muda até a questão de intervenções, assim, né? Porque quando eu tenho esse elemento tão variável da pulsão que é o objeto e desse histórico de desejos desejados, se torna impossível até os manuais de dizer assim, o que é cada pessoa, eu não sei. Cada pessoa que eu vou escutar no meu consultório, eu vou escutar qual o circuito pulsional que essa pessoa foi construindo ao longo do seu histórico de desejos desejados. E aí vai ter a famosa passagem, né? Só para vocês constarem, a gente vai trabalhar sobre isso, que vai dizer das 4 características da pulsão. Né, que são as seguintes: a pressão, né, a força dessa movimentação, a meta, que é o fim, o objeto que vai ser ligado e a fonte. Né? Então, e aí você vai colocar e depois aqui igualmente ele postula as vicissitudes das pulsões. Por vicissitudes se pode entender a sujeição das pulsões a determinadas condições. Né? Aí Freud menciona 4 dessas transformações, que é a reversão do conteúdo, volta contra o eu, repressão e sublimação. Aí eu vou explicar cada uma delas em uma das aulas em cima do próprio livro, tá? Para a gente não se estender demais nesse vídeo aqui. Depois vem um outro texto sobre a questão metapsicológica, que é o inconsciente, que é onde vai trazer a ideia de inconsciente. Vamos pegar aqui, que é o inconsciente, como vimos por ocasião da interpretação dos sonhos. Na hipótese topográfica, o inconsciente toma forma substantivada, para indicar um lugar no aparelho psíquico. Já na segunda tópica, hipótese estrutural, ele parece ser uma qualidade, um adjetivo. Né? Então, primeira tópica, 1900, né, que você vai ter lá a interpretação dos sonhos, divisão em inconsciente, pré-consciente e consciente. Segunda tópica, 1923, o id e o ego vai ter uma outra característica. Então, primeiro ele está falando assim, na primeira tópica, o inconsciente está uma forma substantivada, por indicar um lugar no aparelho psíquico. Na segunda tópica, ele vai dizer que é o id e o ego, ele vai trazer uma característica de qualidade ou de adjetivo. Aí vai aqui, mais do que uma suplantação da primeira, né, a segunda tópica
pode ser vista de forma diferente, isto é, como uma complementação, na medida em que agrega novos níveis aos anteriores, os quais não desaparecem, sim enriquecem. Então não é que ele cria uma segunda tópica para substituir a primeira, na verdade é enriquecido com isso. Que temos aqui... Aí coloca aqui, ó, no trabalho que dá título a essa seção, Freud caracteriza o inconsciente dinâmico ao estudar a sugestão pós-hipnótica, as parapraxias, né, os atos falhos, as parapraxias, os sintomas, os sonhos e os esquecimentos. O inconsciente dinâmico é assim denominado por não se extinguir psiquicamente e por possuir efeitos sobre o comportamento, ao contrário do inconsciente descritivo e topográfico. Interessante aqui que o Jung faz uma crítica a Freud um pouco antes disso, num livro chamado Inconsciente, em que ele vai dizer que o modelo de inconsciente freudiano ele seria finito, visto que ele é fruto de repressão. Então, assim, eu teria uma quantidade de material X lá dentro que foram reprimidas, então o trabalho da análise poderia ter fim. O que não é bem verdade, o Freud acaba mostrando isso com esse novo texto, né, que você, por mais que você... Aqui, o inconsciente dinâmico é assim denominado por não se extinguir psiquicamente. Então, o que a gente vai acabar enxergando ao longo desse curso aqui, a gente vai desfazer alguns mitos aí que a gente escuta sobre psicanálise, que o objetivo é simplesmente trazer do inconsciente para a consciência. A coisa é bem mais complicada que isso, até porque o que você traz para a consciência é um derivado, não é um material original, até porque o material original está perdido para sempre. Falaremos disso mais para frente. O que mais temos aqui? Aí depois ele coloca... Ali para aqui, ao inconsciente dinâmico corresponde o reprimido, o que nos leva a concluir que do ponto de vista dinâmico, distribuição de forças psíquicas, só existe o inconsciente. Porém, sob o ponto de vista descritivo, existem dois, o inconsciente propriamente dito, que é reprimido, e o pré-consciente. Afinal, o pré-consciente não está na consciência, mas eu consigo acessar a qualquer momento. Então, do ponto de vista descritivo, daquilo que não está na consciência, tanto o inconsciente quanto o pré-consciente. Do ponto de vista dinâmico, eu vou considerar simplesmente um inconsciente reprimido. E aí, por fim, Luta e Melancolia, que é um texto maravilhoso, assim, muito bonito, pequeno, né? Ele é curto, e que eu sugiro para vocês, quando forem estudar, que primeiro estudem a Introdução ao Narcisismo, porque para entender Luta e Melancolia é necessário entender Introdução ao Narcisismo, porque o raciocínio econômico está presente ali. Tá? Em linhas gerais, o Freud ele quer entender o processo de luto, como eu falei para vocês, quando você perdeu, a libido está investida no objeto, né? Esse objeto, então, ele foi perdido por algum motivo, pela morte, por exemplo. Essa libido tem que ser, então, retraída e volta para o próprio eu. E então tem um estado de luto em que a pessoa não quer saber do mundo externo, apenas dos objetos, apenas quer saber do próprio eu, fica fechada nisso. E aí o Freud vai falar, então, que esse processo é natural, é necessário. O estado de luto é importante, a gente sabe, né, em termos de saúde, que as pessoas precisam passar pelo luto. É muito perigoso pessoas que passam por uma perda e entram num estado meio automático, meio maníaco da coisa, porque não elabora essa perda de objeto, não tem uma retração. Tá? E o Freud vai colocar o caso que esse luto ele deixa de ser um luto, né? Uma coisa que está um pouco para além de tudo isso. Porque quando você fala do luto, a pessoa perde o interesse pela realidade, mas mantém o interesse em si mesma, nessa questão de ficar cuidando de si. Mas ele vai ter um outro estado, que é a melancolia, em que existe tanto uma falta de interesse pelos objetos do mundo, assim como uma perda de interesse pelo próprio eu, né? Então Freud vai falar que a famosa sombra do objeto caiu sobre o eu, que de alguma forma o eu se identificou com o objeto e quando o objeto é perdido o eu desaparece da mesma forma, né? Então é muito interessante isso, acho que é um texto assim fundamental para todo mundo que vai estudar sobre depressões, sobre melancolia, vai passar por esse texto necessariamente, né? E aí o Freud vai dizer então uma série de questões que ele já está sinalizando a descoberta do superego lá na frente. Ele não chega nisso ainda, mas porque ele não foi inventado, foi em 23 que ele inventa, entre aspas. Mas ele fala das autoacusações, autorrecriminações que o melancólico faz sobre si mesmo, que é interessante, que ele fala assim, essas recriminações que a pessoa faz sobre ela mesma, se você escutar com cuidado, você vai ver que na verdade essas recriminações seriam para um outro, uma pessoa. Então lá uma mulher se queixando da própria incompetência, Freud coloca, na verdade ela quer se queixar da incompetência do marido, mas de alguma forma ela usa isso voltada contra ela mesma. Então você tem que usar os raciocínios do destino da pulsão, né, para entender essa reversão. A ideia da pulsão de morte, que está começando a aparecer com mais clareza aqui, que a gente vai falar na próxima aula sobre as grandes revoluções, né? E também quando ele fala que uma parte do ego parece que se modifica
para usar uma força de destrutividade contra o próprio eu, que vai ser um raciocínio que lá na frente vai desembocar no que é o superego. Então é um texto bem interessante, que vai trazer questões assim claras, do tipo, não adianta se você tentar convencer uma pessoa nesse estado de que ela tem que ficar bem, né? Guarda para você esse tipo de, não fique assim, não fique triste. Guarda para você esse tipo de comentário, porque isso é para senso comum. Se você é um clínico, você não vai fazer uma coisa tão tola como essa, né? E ele vai trazer também nesse texto o lado oposto da moeda da melancolia, que também tem as mesmas características, mas se apresenta como fenômeno de uma forma oposta, que é a mania. A pessoa, quando está em mania, então ela sai fazendo tudo, interessada em tudo, mas o Freud fala, cuidado, não significa que está curado. É como se aquele aprisionamento do eu que existia, por algum instante ele conseguiu escapar da sua cela, saiu correndo e quer fazer tudo desesperadamente, mas na verdade é só uma outra face da mesma moeda. Certo? Então, recomendo aí, quando quem quiser ler esses textos. Se quiser fazer essas leituras no final do curso, pode ser também, que a gente está aqui só então fazendo aquecimento para daqui a algumas aulas começar de fato o livro Compreender Freud, do Jacques Sedar. Bons estudos e até a próxima aula.